Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, depende do ponto de vista, não é mesmo? Seja muito bem-vindo novamente à nossa série Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento. Nós estamos estudando esse livro de forma temática, são 19 lições que nós extraímos do livro de Daniel e estudamos à luz de toda a Bíblia. Então, o tema de hoje é um tema muito importante. Ele dá sequência, né, a tudo aquilo que nós já vimos, e se você procurar no canal aí, tem uma pasta lá com todos os outros temas, pode estudar, pode acompanhar, compartilhar, se inscrever no canal também, tá ok? E hoje vamos estudar um tema bem interessante, vamos falar um pouquinho sobre a imagem da besta, a besta, vamos falar um pouquinho a respeito de assuntos controversos, e você é meu convidado. Então, não vou demorar muito, quero já jogar na tela a nossa palestra de agora. Você pode pausar o vídeo e acompanhar aí também acompanhar os textos bíblicos e recapitular na sua Bíblia mesmo. Então, eu estou soltando na tela aí para você, você vai acompanhar comigo aí, revelando os mistérios de Daniel. Ok, vamos fazer uma oração para começar? Maravilhoso Deus, nosso Senhor, vamos estudar a sua palavra, a Bíblia, as profecias, vamos dar continuidade à nossa classe bíblica do livro do profeta Daniel, que o Senhor seja o nosso professor, o nosso pastor, aqueça o nosso coração e dê respostas para a nossa alma, e estamos sedentos de Ti, da sua palavra, de orientação, nos ajude em nome de Jesus, amém. Então, o nome da série é Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel, e o tema de hoje, a Lei de Deus, a Lei de Deus. Muito bem. Daniel capítulo 2, como nós já vimos, quando falamos sobre a volta de Jesus, lá Deus apresenta para Nabucodonosor uma estátua, mas no sonho de Nabucodonosor, ele viu uma estátua, a cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, os pés de barro e ferro. E você que estudou comigo, você viu lá, né? Nós vimos na Bíblia que uma pedra é cortada sem auxílio de mãos e ela é arremessada justamente nos pés da estátua e a estátua se desmonta. Para resumir o capítulo 2, que já estudamos, está aí na playlist, né? Ela é simplesmente a sequência de impérios mundiais que existiriam no mundo até a volta de Jesus. No capítulo 13 de Daniel, o rei Nabucodonosor quer dar a resposta dele para Deus. Enquanto que lá em Daniel 2, a estátua só tinha a cabeça de ouro, o rei agora manda fazer uma estátua toda de ouro para dizer assim para o Deus de Daniel: ah, Deus de Daniel, o meu reino não vai passar não, o meu reino não vai passar, o meu reino vai durar para sempre. Não é só a cabeça, mas também o peito, braços, quadril, pernas, tudo é de ouro. Meu reino vai durar para sempre. É como o rei Nabucodonosor fosse dar um recado para o Deus de Daniel. Então, lá no campo de Dura, segundo Daniel capítulo 3, ele manda chamar as pessoas mais importantes do reino, coloca essa imagem diante de todos, como você pode ver aí na tela, e chama uma banda musical. Essa banda real vai tocar os instrumentos e todos seriam obrigados a adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou no campo de Dura, e quem desobedecesse essa ordem seria jogado na fornalha de fogo ardente. Mas Deus tem o seu povo em todos os lugares, em toda a história. E às vezes dá a sensação que o mundo está completamente perdido, às vezes dá a sensação que ninguém serve a Deus, que ninguém ama a Deus, que ninguém respeita a Bíblia, mas não se iluda. No caso do profeta Elias, tinha 7.000 que não se curvaram para Baal. Nesse caso de Daniel, capítulo 3, 3 jovens hebreus, fiéis a Deus, fiéis à Bíblia, tementes ao Senhor, eles não se curvaram, não adoraram a estátua de ouro. Eles ficaram em pé, né? E você sabe que em todos os lugares tem fofoqueiro, pessoas invejosas, maldosas, né?
E esses homens maldosos chegaram para o rei e falaram assim: ó rei, tem gente que está fazendo pouco caso de ti. Esses jovens hebreus que vieram lá de Jerusalém, que são cativos na Babilônia, eles não adoraram a estátua que tu levantastes. Então esse é mais ou menos o resumo de Daniel capítulo 3, mas nós precisamos entender quais são as implicações para os nossos dias, para 2020, para os dias atuais. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Então, bora para o estudo sério do profeta Daniel e vamos ver quais são as implicações para a nossa vida prática, né? Então, muito bem. Primeira a ameaça que o rei fez é que se a pessoa não se curvasse para adorar a estátua, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então, a primeira pergunta é a seguinte: que ofensa Nabucodonosor fez ao Deus verdadeiro? Daniel capítulo 3, verso 5, a palavra de Deus diz: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, a ofensa que o rei Nabucodonosor fez ao verdadeiro Deus, ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi obrigar que eles adorassem e se prostrassem diante dessa imagem de ouro. Então o rei estava se colocando na condição de Deus. O rei estava se colocando numa condição que não era dele. Ué, isso é papel de rei? Não é papel de rei, não é papel de monarca. Ele estava se colocando numa circunstância ali de um sacerdote, de um Deus. Então ele estava ofendendo o nosso Deus. O que diz Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 6, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Então, como você pode ver aqui na tela, Êxodo capítulo 20 apresenta os 10 mandamentos, e aqui nós temos os 2 primeiros mandamentos. O primeiro mandamento está dizendo que só existe um único Deus, e o segundo mandamento está dizendo que não pode fazer uma imagem de escultura e muito menos adorar. Então o rei Nabucodonosor estava ofendendo a Deus, estava mandando um recado para Deus: quem manda aqui sou eu. Era o pensamento de Nabucodonosor. E ele queria forçar que todos adorassem, porque tinha uma ameaça, senão vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então Nabucodonosor estava se rebelando contra Deus, lutando contra o próprio Deus. Número 2, a ameaça do rei Nabucodonosor. A ameaça do rei. Lembra qual a ameaça dos últimos dias? Vamos para o livro do Apocalipse, que é um livro que conversa com Daniel, Daniel é a base do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 15, falando a respeito dos últimos dias, falando a respeito dos nossos dias, diz o seguinte: e lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então perceba, amigos, que a história é cíclica. Assim como lá em Daniel, no capítulo 3, Nabucodonosor, que era um rei, se coloca na condição de Deus, na condição de sacerdote, levanta uma estátua, uma imagem, obriga todo mundo a adorar, porque se não adorar, ele manda matar, ele joga no fogo. Perceba que a história vai se repetir nos últimos dias. O livro do Apocalipse, apontando para os últimos dias, está falando que vai existir agora uma nova imagem. E vai ser obrigado, todos devem adorar essa imagem. E essa imagem vai ser a imagem da besta. Em outro vídeo eu vou explicar um pouco melhor o que significa besta e tal, mas o que eu posso já adiantar para vocês é que besta é o poder do anticristo. É o poder que se levanta contra Deus nos últimos dias para rebanhar pessoas, para se rebelarem contra Deus, assim como Nabucodonosor fez. Então Nabucodonosor se rebelou contra Deus, já tinha destruído Jerusalém, agora queria forçar os judeus e forçar Sadraque, Mesaque e Abednego a adorar uma imagem de ouro, sendo que a Bíblia reprova isso. Os 2 primeiros mandamentos,
dizem que devemos adorar um único Deus e não se envolver com imagens de esculturas. Então perceba que nos últimos dias tem uma imagem, a imagem da besta, ela ganha vida, ela ganha força e diz a Bíblia, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu coloquei aqui no quadro, para facilitar a compreensão, um paralelo da imagem de ouro que Nabucodonosor levantou em Daniel capítulo 3, com a imagem da besta de Apocalipse capítulo 13. Então eu fiz um paralelo para vocês perceberem a semelhança. Aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro próximo. Então perceba, né? Qual é o paralelo entre as duas imagens? Daniel capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, diz ali um poder. Quem é esse poder? A imagem que Nabucodonosor levanta representa o poder, a arbitrariedade. Né? Lembra que todo mundo se ajoelha para adorar, menos Sadraque, Mesaque e Abednego? Então aquela imagem de Daniel capítulo 3 é a imagem do poder, da arrogância e da rebelião de Nabucodonosor sendo representada naquela imagem. Apocalipse capítulo 13 também fala de um poder, só que é o poder da besta, né? Quem era Nabucodonosor? Não era um rei, não era um monarca, mas em Daniel capítulo 3, ele agrega para si uma outra característica, que é religiosidade. Então é uma mistura do poder político, do poder do Estado com o poder religioso. A união do poder do Estado, do governo com religião é o que acontece em Daniel capítulo 3, na pessoa de Nabucodonosor e de sua imagem, acontece também em Apocalipse capítulo 13, dos versículos 12 ao verso 18. Por quê? Porque faz que os reis da terra prestem homenagem para o poder da besta, para a imagem da besta. E você pode conferir em Apocalipse capítulo 13, dos versículos 12 ao 18. Outra coisa que nós encontramos em Daniel capítulo 13 é uma imagem, que é a imagem de ouro. Em Apocalipse capítulo 13, nós encontramos a imagem da besta. Em Daniel capítulo 13, encontramos uma adoração forçada. Todo mundo é obrigado a adorar a imagem que Nabucodonosor levanta. Em Apocalipse também, a adoração é forçada, porque lá diz, nós acabamos de ler agora há pouco, né? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então você perceba que existe uma adoração forçada também no livro do Apocalipse. Daniel capítulo 3 tem um decreto de morte. Qual é o decreto de morte? Se não adorar a imagem, vai para a fornalha de fogo, né? Em Apocalipse também tem um decreto de morte. Daniel capítulo 3 tem o fogo, que é a fornalha. A palavra fogo também aparece no contexto de Apocalipse capítulo 13. E qual é a altura da estátua de Daniel 3? Daniel 3 fala que é uma estátua de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. O número 6 na Bíblia, contrário do número 7, o número 6 representa imperfeição ou representa o número do homem. É o número do homem, é o número da imperfeição, enquanto que o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Então, o número 6 aparece em Daniel capítulo 3 em relação à altura e à largura da estátua, sendo que no livro do Apocalipse, qual é o número da besta? 666. Portanto, amigos, nós encontramos aqui um paralelo perfeito do que aconteceu no passado e do que vai se repetir no futuro próximo, né? Um poder autoritário que mistura política e religião, que levanta uma imagem, uma adoração forçada, tem decreto de morte, tem fogo e representado ali pelo número 6, e quando repete o número 6 várias vezes, é imperfeição, 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 é número de homem, é rebeldia do homem contra Deus. Que decisão tomou Sadraque, Mesaque e Abednego? A decisão que eles tomaram é a decisão que temos que tomar quando isso acontecer em nossos dias. Daniel capítulo 3, dos versos 17 até o 18, diz o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego são introduzidos na presença do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor procura dar uma segunda chance para eles. Olha, vou mandar a banda musical tocar de novo. E quando tocar pela segunda vez, aí vocês vão se ajoelhar e vão adorar a estátua de ouro. Porque se vocês não fizerem isso, quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos?
olha a resposta dos filhos de Deus, olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego para Nabucodonosor. E eles falaram assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Uau! Que empolgante, que poderosa resposta esses meninos deram. Eles foram claros com Nabucodonosor, eles foram categóricos, eles foram firmes. Eles falaram assim: rei, não precisa de segunda chance, vamos poupar os músicos, nada de tocar música de novo, pode tocar a música quantas vezes for, nós não vamos adorar a estátua de ouro que tu levantastes. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas se ele não nos livrar, fica tu, ó rei, sabendo que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, amigos, quando o poder da besta, a imagem da besta, quando esse poder antagônico, rebelde, contrário à Bíblia, contrário à palavra de Deus, contrário aos preceitos de Deus, se levantar, querendo forçar a sua adoração, adorar algo que não é para ser adorado, alguém que não é para ser adorado, você vai se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós adoramos unicamente o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e todo o louvor. Quinta pergunta: qual é a certeza que temos quando confiamos em Deus? A Bíblia fala que Nabucodonosor ficou irado. Ele perdeu o rumo. A Bíblia fala que ele ficou com tanta raiva que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, pegou os soldados parrudos, preparados que ele tinha, mandou pegar os 3 rapazes e jogar na fornalha de fogo. Amigos, presta atenção. Quando os soldados pegaram os 3 jovens hebreus e jogaram eles atados, amarrados na fornalha, os soldados morreram imediatamente pelo fogo e pelo calor da fornalha. E quando Nabucodonosor se aproxima da fornalha e olha para dentro, olha o que a Bíblia relatou em relação a isso. Daniel capítulo 3, versos 24 e 25 dizem o seguinte: então o rei Nabucodonosor se espantou. O que foi que deixou o rei tão espantado? E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém? E tu perceba que no momento mais trágico, no momento mais difícil, no momento mais desafiador, no momento de maior pânico, quem que apareceu lá para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego? O próprio Cristo. No momento que você está passando uma dificuldade, no momento que você está enfrentando uma guerra, no momento que você está enfrentando uma tribulação, no momento que você está sendo confrontado com seus princípios, no momento que você está sendo bombardeado de todos os lados, se você tiver a ousadia, e eu também, de sermos semelhantes a Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, talvez ele não vai livrar você do fogo, mas ele vai estar junto com você e comigo no meio do fogo. O próprio Cristo, aquele que é o Filho de Deus, aquele que Nabucodonosor viu andando livremente no fogo, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo ser que vai te ajudar e vai salvar você também. Perceba que a única coisa que o fogo queimou simplesmente as cordas que atavam esses 3 jovens fiéis a Deus. Portanto, amigos, a história vai se repetir. Nós seremos confrontados, ameaçados, vai ter decreto de prisão, decreto de morte, mas saiba que aqueles que amam a Cristo, aqueles que amam a Bíblia, aqueles que são fiéis a Deus, seguirão o mesmo caminho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu imagino aquela sensação terrível que passou no coração deles antes deles entrarem no fogo. Mas quando eles viram Cristo, que Cristo estava lá no meio do fogo, a paz reinou no coração deles. E é justamente essa paz que Jesus quer dar para mim e para você também. Então, amigos, nós devemos tomar uma decisão.
A nossa decisão tem que ser a decisão de obedecer a palavra de Deus e, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, obedecer os mandamentos de Deus. Se Sadraque, Mesaque e Abednego foram confrontados com o poder da besta, aliás, com o poder de Nabucodonosor, né, com uma imagem de ouro, né, com decreto de adoração forçada, de decreto de morte, uma estátua que tem o número 60, né, de côvados de altura, 6 de largura, e o Apocalipse relata algo muito semelhante, muito parecido para os últimos dias. Nós temos que seguir o caminho da fidelidade. Nós devemos ser leais a Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles obedeciam esse mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é o nome santo. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E finalmente, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nada que seja do teu próximo. Êxodo capítulo 20, dos versículos 3 até versículo 17. Então, eles foram fiéis aos mandamentos de Deus, eles foram fiéis à lei de Deus. O poder da besta, o poder do anticristo, vai se levantar mais uma vez contra a lei de Deus, querendo roubar a sua adoração, querendo roubar a sua atenção, mas você já sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram para nós um legado. Que legado? Um exemplo de obedecer a Deus, mesmo que isso venha custar a nossa própria vida. Não tenha medo, porque nós já estudamos aqui na última lição que Jesus Cristo falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, se formos fiéis a Cristo, fiéis a Deus, mesmo que a gente morra, Ele vai ressuscitar quando Ele voltar nas nuvens do céu. Qual é a decisão que você tem que tomar juntamente comigo? Eu quero tomar uma decisão. Eu não posso estudar Daniel capítulo 3, estudar Apocalipse capítulo 13, ver que a história vai se repetir, ver que os mandamentos de Deus foram pisoteados pelo mal, pelos instrumentos de Satanás. Eu não posso simplesmente ficar indiferente a uma mensagem como essa. Eu preciso tomar uma decisão de estar do lado certo, ao lado do Senhor. E a minha decisão é: desejo ser fiel aos 10 mandamentos por amor a Jesus Cristo. Amém? João capítulo 14, verso 15, Cristo falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sadraque, Mesaque e Abednego amavam a Jesus, amavam a Cristo, amavam o Messias, amavam os mandamentos, a palavra de Deus. Conta uma história, uma parábola na realidade, que um jovem estava em cima de um muro. De um lado estava Jesus e do outro lado do muro estava Satanás. Jesus estava falando para o jovem: desça, venha para o meu lado, eu te amo, eu morri por você, eu fiz tudo por você, eu te amo, eu quero te salvar. E Satanás, por sua vez, estava do outro lado do muro, calado, quieto, não falava nada. Um demônio, um anjo do mal, né, se aproximou de Satanás e disse assim: por que você não fala nada? Você não está vendo que Jesus está do outro lado lá, chamando o rapaz, e você não fala nada? Satanás simplesmente olhou para o demônio e disse assim: eu não falo nada porque o muro é meu. Se o rapaz está no muro, ele está comigo. Então perceba que a lição de hoje está levando você a raciocinar que nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós somos a favor de Deus ou contra Ele. Ou guardamos os 10 mandamentos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou somos contra os mandamentos de Deus, que foi o caso do rei Nabucodonosor e aquelas milhares, centenas de pessoas que se curvaram no campo de Dura para adorar aquela imagem. Tinha pessoas que adoraram no campo de Dura que não aceitavam a imagem.
Tinha pessoas que se curvaram lá no campo de Dura, que não adoravam aquela imagem, mas tiveram medo. Tiveram medo do fogo, medo da morte, e não foram fiéis ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram os únicos que receberam a presença de Jesus naquele dia. Deseja você receber a presença de Jesus? Então tome uma decisão. Ele quer viver no seu coração e a salvação é pela graça do Senhor e Salvador Jesus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo estudo de hoje e pela clareza pela qual o Senhor falou ao nosso coração. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, mesmo que isso venha custar a nossa própria vida, porque a vida eterna está reservada para nós que amamos a Cristo naquele dia quando Cristo voltar. Abençoe esse homem, essa mulher, essa família, esse jovem que ora comigo, que estudou comigo, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, compartilhe os links, tá bom? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Fica com Deus.